Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então ele nos ungiu. O que é ungir? Nós vemos que quando um pastor de ovelhas tinha muita mosca, né, no tempo lá das ovelhas, do pastoreio dele, então o que o pastor de ovelha fazia? Ele derramava óleo, azeite na cabeça da ovelha, para as moscas não ficarem incomodando a sua ovelha. Isso era ungir. Mas aí a gente vai mais longe e vê que esse costume também era feito nas pessoas. Uma visita na casa de um judeu, ela tinha a sua cabeça ungida. E nós vemos aquela cena maravilhosa de uma mulher que foi do Senhor. O Senhor foi na casa de um fariseu e uma mulher foi lá e o fariseu não deu o ósculo, não beijou o Senhor para cumprimentá-lo, não ungiu sua cabeça com azeite, que seria uma distinção feita a uma visita importante, e não lavou os seus pés, como era o costume dos judeus lavar os pés. E o Senhor fala que aquela mulher, no entanto, havia ungido os pés do Senhor com suas lágrimas e enxugado com seus cabelos, e derramou óleo também, né, nele. Então nós vemos que essa unção, o que ela faz? Ela nos torna, assim como era a unção do visitante ilustre, ela nos torna ilustres aos olhos de Deus, como se fosse uma marca em nós, né? Então nos ungiu, o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou, aí nos marcou, né? E deu o penhor do Espírito em nossos corações. O penhor era a garantia. Quando você penhora uma joia na Caixa Econômica, está precisando de dinheiro, você vai na Caixa Econômica e penhora uma joia. Aí eles dão uma garantia para você de que a sua joia está lá. Aí o dia que você... E dão um dinheiro, né? Equivalente, não sei como é que funciona muito bem isso daí, mas deve ser isso. Aí quando você consegue dinheiro para saldar aquele penhor, você vai lá e troca, né? Recebe a joia de volta e entrega o penhor, que é a garantia de que aquela joia está lá. Então, tendo o penhor, você tem a garantia de que ela não foi tirada de lá, que ninguém foi lá e levou sua joia embora. E aí ele termina dizendo aquilo, né, que ele não visitou eles, no versículo 23, para poupá-los. Para poupá-los de ter que chegar lá e botar tudo na mesa, né? Então seria muito desagradável. Então ele esperava que eles por si só, claro, com a direção do Espírito, fossem tirando aquelas arestas que Paulo havia identificado naquela assembleia. E ele deixa muito claro no versículo 24 que ele não é nenhum tipo de líder no sentido de ter domínio sobre a fé deles. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores do vosso gozo. Porque pela fé estáis em pé. Então, o que mantinha eles em pé era a fé. Não era a presença de Paulo ou de qualquer outro apóstolo. Era a fé que eles tinham no Senhor. Isso é muito importante entender, né? Porque normalmente nós enxergamos um cristianismo tendo vindo de sistemas cristãos, de igrejas, denominações, onde havia uma direção, havia um clero para ficar pegando no pé da gente, então dando responsabilidades, distribuindo tarefas. Mas quando nós entendemos que nossa submissão é ao Senhor, é claro que na assembleia local existem irmãos que cuidam da boa ordem da assembleia local. Não existem mais apóstolos, não existem mais profetas do Novo Testamento,
Mas existem irmãos na qualidade de anciãos que estão ali, ou presbíteros, ou bispos, né? O nome é a mesma coisa, que estão ali zelando pela boa ordem da Assembleia. Nós, claro, nos sujeitamos a eles, mas sabendo que não é uma tirania, não é uma coisa como que, uma vez alguém me escreveu, se era certo ela dividir 50% de tudo que ela tinha com o bispo primaz, que era o dono da igreja que ela frequentava. O cara fundou uma igreja, botou o título de bispo primaz, o bispo principal, né? E uma das doutrinas era que tudo que a pessoa ganhava tinha que dividir metade para o bispo primaz. Então é evidente que isso é picaretagem da mais grossa, né? Então Paulo não queria ter domínio sobre os cristãos, sobre a fé deles, mas apenas ser cooperador no gozo, na alegria deles. E é assim que qualquer irmão que queira, de alguma maneira, ajudar os seus irmãos, ajudar numa assembleia local, ele deve pensar que o seu papel ali é cooperar para que haja alegria, para que haja ordem, para que haja felicidade entre aqueles irmãos, e não para jogar fardos, né, sobre os ombros deles. Muito importante isso daí. Entrando agora no capítulo 2, acho que o capítulo 1 a gente terminou, mas entrando no capítulo 2, ele traz de novo esse assunto, quando ele fala que deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? Isso aqui, aquele que foi contristado era o único que podia alegrar o apóstolo, se ele realmente se arrependesse daquilo que ele fez e reconhecesse aquilo. Então é mais ou menos assim, se eu machucar você, se eu ferir você, se eu deixar você triste, o que eu vou produzir em você? Tristeza. A menos que haja um motivo para isso, e haja um arrependimento sincero, eu vou acabar produzindo tristeza. E eu produzindo tristeza em você, essa tristeza em você vai também passar para outros. Então uma visita de Paulo ali, nesse espírito, só iria espalhar tristeza. Ele fala não ir mais ter convosco em tristeza, ele queria ir em alegria. E no versículo 3, escrevi-vos isto mesmo, para que quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar, confiando em vós todos, que a minha alegria é a de todos vós, porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tem. Isso é maravilhoso ver isso, né? Porque muitas vezes nós encontramos alguns que querem ter domínio sobre o rebanho e eles estão um pouco ligando se o rebanho está confortável, está alegre, está feliz. Não, eles querem ter domínio, querem ter controle. Quer dizer, vocês têm que me seguir, vocês têm que fazer aquilo que eu mando. Não é assim. Não é assim que um pastor guia as suas ovelhas aos verdes pastos, né? Não é dessa maneira. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.